Ao longo dos últimos dias, temos ouvido falar do conflito do Nagorno-Karabakh face a uma nova vaga de refugiados e deslocados que resultaram da intervenção militar do Azerbaijão nesta região. Vale a pena, porventura, olharmos para as origens deste conflito, que remonta ao fim da União Soviética, no final da década de 80 e inícios da década de 90. Nessa altura, quando as repúblicas titulares da União Soviética procuravam afirmar o seu direito à independência e ao estatuto de soberania, também a pequena região do Nagorno-Karabakh procurou ser reconhecida como um Estado independente. Face à impossibilidade de isso acontecer, iniciou-se um movimento separatista que visou separar formalmente a região do Nagorno-Karabakh do seu estado titular, em que se inseria agora com o fim da União Soviética, que é formalmente o Azerbaijão. Populada maioritariamente por arménios, esta região o que pretendia era ou ver a sua independência reconhecida ou, num movimento que se transformou num movimento irredentista, separar-se do Azerbaijão para vir a juntar-se ao território da Arménia, com quem tinha mais afinidades. Claro que esta característica maioritariamente arménia desta região também resulta da própria guerra da década de 90, que faz com que quase 1 milhão de azeris saiam deste território rumo a Baku e a outras cidades no Azerbaijão. Portanto, fruto deste conflito na década de 90, para além da presença militar e de uma linha da frente de guerra que se manteve durante 30 anos, também uma vasta população de deslocados internos e refugiados que marcou esta região ao longo das últimas décadas. Neste processo, vale a pena ainda sublinhar que a guerra do Nagorno-Karabakh se transformou numa guerra interestatal, ou seja, deixou de ser apenas uma guerra que opôs uma pequena região em busca de autonomia, de independência e soberania, para opor formalmente a Arménia e o Azerbaijão entre si, e, portanto, um conflito que ganhou contornos interestatais. Ao longo destes 30 anos de um Estado que se convencionou dizer que era de não guerra, mas também não de paz, este limbo em que estas populações viveram, confrontaram-se princípios do direito internacional que até hoje não têm uma síntese. O direito do Azerbaijão à sua integridade territorial e, portanto, a manter as fronteiras internacionalmente reconhecidas e, por outro lado, o direito à autodeterminação dos povos, o direito dos povos a quererem um futuro politicamente diferente para si. E nisto produziu-se a existência de um Estado que, ainda que não seja reconhecido pela larguíssima maioria dos outros Estados da comunidade internacional, existiu de facto para as suas populações, serviu-as, criou bens públicos e existiu sem controlo do Azerbaijão durante quase 30 anos. A esta realidade acresceu uma situação de confronto congelado, digamos assim, na linha da frente entre dois exércitos, o do Azerbaijão e o do Nagorno-Karabakh, com larguíssimo apoio dos arménios, mas também um processo de mediação que envolveu a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, liderada por três grandes potências com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas: os Estados Unidos, a Rússia e a França, aliás também países onde existe uma larga diáspora arménia, que muito mobilizou estes países para resolver este conflito. O fracasso das negociações, a ausência de um investimento significativo neste processo negocial e as reservas financeiras que o Azerbaijão foi acumulando fruto da sua a exploração dos recursos do Mar Cáspio, recursos energéticos do Mar Cáspio, fez com que, ao longo dos últimos 3 anos, entre 2020 e setembro de 2023, assistíssemos a um reverter da situação. E a aposta do Azerbaijão foi na solução deste conflito por via armada e pela capitulação dos separatistas pela força. Esta é uma lição difícil
para a comunidade internacional, esta lição de saber que quando a diplomacia falha, quando a mediação não tem os investimentos que deve ter, quando o processo político fica marginalizado face a outras urgências da comunidade internacional, a força das armas falará mais alto. E essa é a lição que retiramos e que o Azerbaijão também tira, certamente outros poderão também retirá-la, de que precisamos de falar com as armas quando a diplomacia não avança. E, portanto, hoje temos um novo fluxo de refugiados, fruto de uma ação militar muito violenta do Azerbaijão nos últimos meses e nas últimas semanas no território do Nagorno-Karabakh, e temos o anúncio da capitulação formal da República do Nagorno-Karabakh, que deixará de existir no final deste ano. O fim da existência de um Estado, ainda que um Estado que não é reconhecido pela larga maioria do sistema internacional, é sempre um processo dramático para quem dele dependeu, para quem nele investiu, deixa cicatrizes profundas na memória dos povos e certamente não será a base a partir da qual se pode construir um futuro mais estável na região. Esta ideia de que, ao criarmos as condições para Estados etnicamente e religiosamente e linguisticamente homogéneos, deve ser abandonada. Estados homogéneos que certamente criam sentimentos de exclusão noutros que têm uma ligação afetiva ao território, sem um processo político de encontro e de uma partilha do espaço, nada poderá manter-se no futuro que seja estável, e por isso parece-me que hoje não há nada para celebrar, há sim um olhar renovado de atenção que temos que ter para o futuro desta região. A autodeterminação dos povos e o direito dos Estados às suas fronteiras são dois princípios irreconciliáveis do direito internacional e que devem continuar a merecer toda a nossa atenção nesta situação e noutras no futuro.